eu vou te responder por que consultores estratégicos são tão valorizados no mercado de trabalho. Se você não me conhece, eu sou a Alê Saito, eu trabalhei em consultoria estratégica e como analista de negócios sênior em uma multinacional, e eu vou te contar um pouco de como foi para mim ter a bagagem de consultoria estratégica como experiência e o quanto isso impactou na minha carreira. Também vou falar um pouco da minha percepção de mercado e o que eu vejo de colegas de trabalho e outros consultores, o quanto que esse selo de consultoria impactou na carreira deles também. Se você não sabe o que uma consultoria estratégica faz, resumindo em poucas palavras, é uma empresa que ajuda outras empresas a resolverem problemas de negócios a nível estratégico. Então, por exemplo, imagina que uma empresa ela tá pensando em expandir para o mercado chinês, ou ela está querendo fazer um planejamento estratégico para saber como que ela vai conseguir crescer 20% nos próximos anos. Então, o time de consultores vai lá, faz toda uma análise, todo um planejamento e entrega as recomendações para essa empresa, do que ela deve fazer para conseguir atingir esses objetivos dela. E existe uma certa fama de que esse selo de consultoria, ele tem um peso no seu currículo, né? Inclusive até tem pessoas que entram já pensando nisso, em ficar pouco tempo, ganhar experiência, ganhar esse selo ali no currículo, para depois já sair e utilizar a consultoria como um trampolim de carreira. Então fica ali um tempo, ganha essa experiência, esse selo e já consegue chegar num cargo maior em outras empresas. Normalmente as consultorias costumam ter muita rotatividade. Não é muito comum você ter consultores fazendo todo o plano de carreira dentro de consultoria. Então chegar ali desde estagiário, analista, para virar um sócio na consultoria. Então muita gente acaba saindo nesse meio do caminho para conseguir outros cargos em outras empresas. Tem gente que fica alguns anos, outros fazem MBA e ficam mais um tempo. Não é a maioria que vai chegar até o último nível ali como sócio, fazer todo esse plano de carreira dentro da consultoria. E como que foi no meu caso? Bom, quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz engenharia mecatrônica lá na Unicamp. Eu entrei como estagiário na Dextron, que é uma consultoria estratégica, e eu fiquei como estagiário por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí, logo em seguida, quando eu me formei na faculdade, eu fui efetivado como analista de negócios júnior, e eu fiquei mais 1 ano. E aí, depois desse 1 ano que eu fiquei como analista de negócios júnior, eu recebi um convite para trabalhar na Farfetch, que aí não sei se vocês conhecem, mas a Farfetch é a maior plataforma online de moda de luxo do mundo. Chamado para ser analista de negócios sênior. Eu fiquei 1 ano só como júnior e logo em seguida eu já fui chamada para uma vaga de analista de negócios sênior em uma multinacional. Normalmente, se eu fosse seguir o caminho tradicional da indústria, eu ficaria 1 ou 2 anos analista de negócios júnior, mais 1 ou 2 anos como analista de negócios pleno, para aí depois chegar no cargo de sênior. Como eu fiquei só 1 ano como júnior e já fui para sênior, nesse meio tempo eu economizei ali de 1 a 3 anos mais ou menos que eu dei de salto na minha carreira. E nesse meio tempo, eu também fui recebendo convites de outras empresas, tanto para vagas de analista de negócios sênior, até para especialista, para coordenador, cargos de liderança. Vieram mais oportunidades e muito provavelmente por conta de eu estar ali na consultoria. E isso não aconteceu só comigo, mas inclusive com outros colegas. Então era muito comum ter consultores que recebiam boas propostas de emprego lá na indústria para conseguir ter esse salto de carreira. Isso porque eu fiquei pouco tempo, né? Eu fiquei uns 2 anos e 3 meses mais ou menos em consultoria. Se eu tivesse ficado mais tempo, eu poderia ter pegado até cargos mais elevados. Então é muito comum a gente ver na indústria de consultoria associados que conseguem cargos já até de liderança. Até se você faz MBA, né? Você pega um pós-MBA, já pega cargos de gerente, de diretoria, de head, enfim, dependendo da empresa. Então, quanto mais ali você fica em consultoria, te dá um salto maior, né, na carreira que você pode conseguir em outras empresas. Mas por que o selo de consultoria te dá esse trampolim na sua carreira? O primeiro motivo disso é em relação ao filtro de seleção. Os processos de consultoria costumam ser os mais difíceis do mundo todo. Teve até uma pesquisa que saiu na Glassdoor, que é uma das maiores plataformas de avaliação de emprego, e eles divulgaram a lista das top 25 empresas com entrevistas mais difíceis de todas. E adivinha qual que era a top 1? Era a McKinsey, que é uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. Então ela foi considerada como a empresa com a entrevista mais difícil de todas. Só que não era um caso específico dessa empresa. Se você olhar as top 5 empresas que estão nessa lista, 3 delas são consultorias estratégicas. Então as outras 2, além da McKinsey, é a BCG e a Bain Company. Então veja só, dentro das 5 empresas com os processos seletivos mais difíceis do mundo todo, 3 delas são consultorias estratégicas. E essas entrevistas em consultorias costumam ser difíceis, principalmente por conta da etapa de resolução de case, que é uma simulação de um problema complexo de negócio que você precisa resolver em poucos minutos.
E normalmente são várias rodadas de case que você precisa resolver. Então não dá para você contar só com a sorte. Se você tem essa habilidade de resolver problemas complexos, né, consegue passar em uma consultoria estratégica, você acaba tendo um selo de aprovação que você mostra para o mercado, ó, passei num processo seletivo muito difícil. Então isso já coloca ali seu nome bem posicionado no mercado de trabalho. Mas se você tiver vontade de entrar em uma consultoria estratégica, não precisa ficar com receio do processo ser difícil, porque ele é treinável. Então, se você quiser treinar esse processo de resolução de case, eu vou deixar para você um vídeo aqui no card com um link pro tutorial, né, onde eu mostro passo a passo de um exemplo de uma resolução de case. E dentro aqui do canal você pode fuçar que tem outros vídeos relacionados com o tema. Vai ficar o link ali no card e também um link na descrição do vídeo. E além das consultorias funcionarem como um filtro de seleção no mercado, quando você entra, você é exposto a muitos desafios diferentes. Fazer análises, resolver problemas complexos de negócios a nível estratégico e apresentar isso para a alta diretoria e liderança das empresas. E você tem que aprender tudo isso muito rápido. Normalmente, você chega num projeto, você normalmente vai entrar numa indústria que você nunca trabalhou nela, então você não tem muita expertise e você vai estar dando recomendações para especialistas, né, e executivos que trabalharam anos naquela indústria. Por isso que esse é o grande desafio, você tem que ter um aprendizado muito rápido. Então isso acaba acelerando bastante a sua carreira, né? Vai ser difícil, obviamente, mas toda essa exposição acaba te trazendo muito crescimento, né? E te dá muita versatilidade, porque normalmente consultoria você acaba trabalhando em vários projetos diferentes no começo, né? De várias indústrias, em vários tipos de problema. Pegando a metodologia de resolução de problemas, né? Vai pegando conhecimentos que você teve de um projeto para o outro, e isso acaba formando ali a sua bagagem, né? Aumentando a experiência em resolver problemas complexos e, claro, apresentar de maneira sucinta e objetiva para os executivos. No meu caso, por exemplo, o primeiro projeto que eu entrei, eu ainda era estagiário, acho que eu tinha uns 22 anos mais ou menos na época. Primeira reunião que eu tive com o meu primeiro cliente, eu apresentei uma análise de mercado para os executivos. Estava na faculdade ainda, era para um mercado que eu nunca tinha trabalhado nele, e eu estava apresentando uma recomendação ali de alguns estudos de mercado para os executivos, várias análises, sendo que eles já trabalharam há um tempão, há vários anos, naquela indústria. Bem desafiador, mas pelo fato de eu seguir uma metodologia, ter uma comunicação ali clara, que eu tive que aprender dentro da consultoria, né, e até antes para poder treinar para passar em consultoria, e isso acabou ajudando e até dar um crescimento muito grande dentro da empresa. E essas habilidades que a gente desenvolve em consultoria estratégica, então de você conseguir resolver problemas complexos em indústrias diferentes, né? Ter esse pensamento estratégico e conseguir comunicar isso para os executivos de forma clara e objetiva, isso é uma coisa que muitas empresas buscam, né? Independente do setor. Então, por isso que esse tipo de profissional acaba sendo bem valorizado. Qual empresa que não tem problemas complexos a nível estratégico para serem resolvidos? E às vezes nem importa muito o setor que você trabalhou. Se uma empresa farmacêutica ela estiver buscando ali um analista, um consultor, às vezes esse analista ele nem precisa ter feito projetos na indústria farmacêutica, simplesmente pelo fato de ele ter trabalhado com resolução de problemas complexos, né, e por essa habilidade de comunicação, ele pode ter trabalhado em outros projetos de outras indústrias que ele pode acabar mesmo assim sendo chamado para uma indústria farmacêutica. Até citando o meu caso, por exemplo, quando eu estava em consultoria, eu cheguei a fazer projetos na área química, na área de tecnologia, na área da saúde, de bens industriais, no ramo editorial, e eu fui trabalhar na Farfetch, que é no ramo de varejo de moda. Tinha nada a ver com nenhum dos projetos que eu tinha tocado, mas mesmo assim, só pelo fato de eu estar acostumado a trabalhar, a fazer análises, né, complexas no nível estratégico e ter essa parte de comunicação, por conta disso, eles acabaram confiando e me chamaram para a empresa. Até tive que fazer um case, né? Resolver um case no processo seletivo e apresentar para alguns membros da diretoria. E era um case na área do varejo, né? Mas eu consegui resolver por conta dessa habilidade que eu acabei adquirindo na minha trajetória na consultoria. Mas só dando um adendo aqui, não é porque você entrou em consultoria estratégica que você vai ser um mestre especialista em resolver todos os tipos de problemas complexos de negócio. Então, é claro, consultoria te dá uma bagagem muito grande para você resolver esses problemas, mas um problema que eu vejo ali que muitos consultores têm, a maioria deles carecem, é a visão mais do dia a dia da empresa, né? Então você tem uma visão muito estratégica, uma visão ali mais, entre aspas, teórica, né, das coisas. Tem também essa habilidade da metodologia, o processo, né, o racional, mas às vezes carece um pouco do conhecimento do dia a dia
do cliente. Pelo fato de você não estar ali nas operações no dia a dia, um plano que você sugere, você pode até falar na planilha, né? Plano de crescimento, o quanto que o potencial que a empresa vai atingir, mas no dia a dia, nas operações, na hora de você implementar aquilo, pode ser que não dê muito certo. O que você fala no estratégico tem ali um gap do que pode acontecer a nível tático e operacional. Pode ser que tenha uma diferença ali, uma divergência entre o que é falado no plano e o que realmente vai ser executado no dia a dia. Isso foi até um dos motivos que me fez fazer essa transição para o outro lado da mesa, né? Então, não só dar as recomendações para um cliente, mas viver ali o dia a dia do cliente. Então, o dia a dia da empresa, que ela tem os problemas dela, né? As análises que ela precisa fazer a longo prazo. Não simplesmente chegar numa empresa, passar o plano para ela, né? As recomendações, e depois ir para outra empresa. Em todo caso, toda a bagagem, o arsenal que eu tive dentro de consultoria me deu muita experiência, né? Para fazer as análises dentro da empresa depois que eu entrei, da Farfetch. Dentro eu tinha muito mais facilidade em fazer as análises, montar as apresentações, então isso com certeza foi um diferencial muito grande. Foi uma bagagem ali incrível que eu tive e ajudou muito. Tanto é que quando eu saí de lá, a pessoa que estava responsável por encontrar um analista no meu lugar acabou me pedindo uma lista de consultorias que eu recomendava para ele fazer o recrutamento nessas consultorias. Essa foi um pouco da minha experiência e da minha opinião. Então, obviamente, não vai ser igual para todo mundo, mas eu quis transmitir um pouco do que aconteceu comigo e a percepção que eu tive no mercado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse e também me seguir nas outras redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram. E até se você estiver prestando para consultoria, estiver na dúvida, ou se você teve uma experiência semelhante ou até diferente da minha, conta aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então vou ficando por aqui, um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.